Agora esta noite estive em um dilema sobre o que deveria falar. Mas também estava pensando esta manhã, quando acordei, o que faria se eu tivesse uma vida para viver novamente? O que eu faria se tivesse de viver de novo? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, uma pequena frase que diz: o tempo é curto. E então também no capítulo 12 de Eclesiastes, estas palavras, o capítulo 11, versículo 9: alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração e na vista dos teus olhos, mas sabe, porque todas essas coisas, o julgamento chegará até você. Portanto, remova a tristeza do seu coração, afaste o mal de sua carne, pois a infância e a juventude são muito curtas, e são vaidades como uma bolha que estourou. Lembra-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto os dias maus não chegam, nem os anos se aproximam, quando dirás não tenho prazer neles. Haverá um tempo em que as coisas que você gosta agora você não terá nenhum prazer. Enquanto o sol ou a luz ou a lua ou as estrelas não escurecem, nem as nuvens voltarem depois da chuva, no dia em que os donos da casa tremem é quando uma pessoa envelhece e suas mãos, braços e pernas começaram a tremer, e os homens fortes se curvarão, e os moedores cessarão porque são poucos. Isso significa que os dentes se desgastam. É disso que ele está falando aqui. Vai chegar o dia em que os dentes vão ceder. E então, enquanto o sol ou a luz da lua e as estrelas não escurecem. E isso significa que seus olhos vão escurecendo à medida que a idade avança. Isso acontece com todo mundo. Você assiste na televisão pessoas que costumavam ser jovens estrelas de cinema e você os vê como eram há 30 anos. Hoje eles estão meio curvados e têm rugas e cabelos grisalhos. E tenho certeza de que você examinar sua boca, seus dentes estão desgastados. E se você for ao médico deles, descobrirá que a visão deles também não é boa quanto costumava ser. E quanto a você, você já pensou na sua vida assim? Eu me lembro de um dos membros de nossa equipe que morreu ano passado. O primeiro de nossa equipe original, Grady Wilson, foi para o Senhor. Que retorno glorioso ele teve. A última semana de sua vida é uma história maravilhosa por si só. E eu fui vê-lo. E cerca de 3 ou 4 semanas antes, eu o tinha visto antes e ele me contou uma coisa interessante. Ele disse: Billy Graham, ele disse, diga a eles como o tempo é curto. Quanto tempo ainda temos? Então pensei numa pessoa de uma universidade que me perguntou: qual foi a maior surpresa da sua vida na sua idade? E eu disse: a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Como a vida é curta, o tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? Lemos sobre o ozônio, a chuva ácida, a poluição, as bombas atômicas. Ouvi dizer que a África do Sul tem cerca de 20 ou 25 bombas atômicas. O que eles farão com elas caso sejam empurrados contra a parede? Israel tem bombas atômicas. Iraque e Paquistão, todos trabalhando na bomba atômica. E estima-se que 15 pequenos países tenham agora a bomba atômica. O que vai acontecer quando um desses pequenos países explodir e iniciar uma reação em cadeia? E o mundo inteiro poderá explodir. A tecnologia não tem moral. O homem é o mesmo que era nos dias de Jeremias. E Jeremias disse: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode saber disso quando saberemos quando algum Hitler ou Stalin aparecer novamente? E ter o mundo inteiro aos seus pés? Primeiro há a brevidade do tempo. A Bíblia diz que nosso tempo na terra é muito breve. Eis que fizeste os meus dias como a largura de uma mão, e a minha idade como nada diante de ti, diz a Bíblia no Salmo 39. Pense na largura de uma mão, do polegar ao mínimo. Aos olhos de Deus isso é tão longo quanto sua vida é. Tão rápida que acabou. Mas você não pode dizer isso aos jovens, porque você sabe quando você é jovem. Você pensa que a coisa toda está na sua frente e você nunca percebe que pode ter ido embora amanhã. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 4: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 1000 anos aos olhos de Deus
são apenas um dia. 2 Pedro 3,8 diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nenhum de nós poderá viver até 1000 anos, pode haver 1 ou 2 nesta multidão que chegue a 100. Mas mesmo assim você dificilmente saberá o que está acontecendo ao seu redor. Alguns o fazem. E então, em Isaías 40:22 diz: é ele quem está assentado sobre o círculo da terra, e os seus habitantes são como gafanhotos. Deus olha para baixo e vê todos nós, e nós parecemos gafanhotos para ele. A Bíblia diz que somos como a grama, nós brotamos e como a grama foi ceifada. A Bíblia diz no Salmo 102: meus dias são como uma sombra que declina, e eu estou seco como a grama. Ó Senhor, durará para sempre, e a tua lembrança por todas as gerações. Deus é de eternidade em eternidade. Deus não teve começo. Deus não tem fim. Você teve um começo e tem um fim. E Deus promete que você poderá viver até os 70 anos. 3 pontos e 10. Mas, além disso, Ele não faz nenhuma promessa clara. E isso não demora muito, deixe-me dizer. Chega mais rápido do que você jamais poderia sonhar. Os dias dos nossos anos são 3 anos e 10. Cada um de nós recebeu a mesma quantidade de tempo por dia. Você sabe quantos minutos tem um dia? 1440 minutos. Você já viveu o hoje e isso nunca mais se repetirá. Já está escrito nos livros de Deus e nas fitas de Deus. As coisas que você fez, as coisas que você não fez, que deveria ter feito, as coisas que você pensa, porque Deus registra até mesmo nossos pensamentos, bem como nossas palavras e ações. Você sabe quantas horas tem uma semana? 168 horas por semana. E ontem, há uma semana, chegamos a Buffalo. Uma semana se passou desde que chegamos. Rápido, simples assim. Parece que foi ontem que começamos as reuniões. Sim, 70 anos que Deus permite. Os primeiros 15 anos são na infância. 20 anos você passa na cama. Nos últimos 5 anos, as limitações físicas têm restringido as suas atividades. Faltam apenas 30 anos. Isso é tudo que você tem em 30 anos dos 70. E parte desse tempo deve ser gasto comendo, trabalhando e calculando seu imposto de renda. E a Bíblia diz em Tiago 4, pois o que é a sua vida? É até mesmo um vapor que parece por um pouco de tempo e depois desaparece. Apenas um vapor. Jesus disse que o caminho para o céu é estreito, a porta de entrada para o céu é estreita. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você deve vir a Cristo pela simples fé como uma criança e pelo arrependimento de seus pecados. Depois há a urgência do tempo. A Bíblia diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito maus em que vivemos. Leiam os vossos jornais e vejam a televisão, e vejam quantos assaltos, violências e crimes, e quantas guerras estão prestes a colidir, ou guerras que estão sendo travadas, e quantos milhares de pessoas foram mortas na guerra Iraque e Irã. E parece que às vezes o mundo inteiro está prestes a explodir. Recebi uma carta de um homem da costa oeste há vários anos. Ele disse que prometeu a Deus que daria ao Senhor 2 dias por semana. Ele iria visitar seus vizinhos e amigos e convidá-los para ir à igreja. Você sabia que mais de 20 pessoas se ajuntaram à sua igreja naquele ano? Porque ele estava disposto a pagar o dízimo de seu tempo. Tenho tanto tempo, mas tenho tempo para quê? Hora de servir a Cristo. Hora de viver de acordo com a sua vontade. Mas há uma tirania no tempo. Isso nos leva ao frenesi e ficamos frustrados. E corremos aqui e ali e em todos os lugares. E sentimos que não temos tempo o suficiente para fazer o que deveríamos fazer. Eu me sinto assim. E fazemos demais. Você sabe, costumava ser muito bom quando você tinha um trem ou um ônibus para embarcar. E agora você planeja sua programação de avião. Você planeja seus horários por computadores. E depois de um tempo vira estatística. E fazemos demais ou tentamos fazer demais? Jesus disse, devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
Chega a noite em que nenhum homem pode trabalhar. Chegará um tempo em que você não poderá trabalhar. Para cada um de nós, quero dizer, para cada pessoa aqui, chegará um tempo em que sua vida nesta terra irá cessar. Jesus disse: terminei a obra que me deste para fazer. Havia uma urgência, mas havia uma serenidade em Jesus. Você nunca o encontra correndo para nenhum lugar, você nunca leu sobre ele correndo para algum lugar. Ele disse: terminei o trabalho. Ele tinha apenas 33 anos de idade. E ele disse: Senhor, eu fiz o que tu me pediste para fazer. E ainda haviam milhares de pessoas que precisavam ser curadas, vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse: terminei minha tarefa. Veja, o tempo pode ser nossa ferramenta, mas podemos ser seu escravo. Devemos reservar tempo para acreditar, tempo para estudar, tempo para ensinar, tempo para orar, tempo para ser amigável com as pessoas, tempo para entreter, tempo para visitar, tempo para ter comunhão, tempo para testemunhar, tempo para trabalhar. E durante toda a minha vida, passei muito tempo no trabalho, muito tempo em reuniões como esta. Se eu tivesse de fazer de novo, gastaria menos tempo pregando e mais tempo estudando. Precisamos estar melhor preparados como ministros do Evangelho. Então tive que dobrar à medida que fui crescendo, continuar fazendo as cruzadas, continuar fazendo todos esses trabalhos, mas ao mesmo tempo estudando mais do que nunca. E eu estudo muito mais agora do que quando estava na faculdade. Ainda acordo às vezes e sinto que estou num pesadelo e numa aula de matemática. E não sei a resposta para a pergunta de um exame ou de uma aula de grego. E não sei a resposta para essa pergunta. Mas um dia chegaremos a um exame final. Será no julgamento de Deus e Deus dirá: o que você fez com o seu tempo? Aquele momento em que você teve a oportunidade de receber a Cristo. Aquele momento em que você teve de se arrepender de seus pecados e ir até Ele e segui-lo, o que você fez com isso? Você foi embora, virou as costas e disse: vou aproveitar a minha chance. Ouvi falar de um garotinho, ele estava doente e progredia lentamente, e então o médico deu uma receita ao pai. E o médico disse: esta receita, Senhor, é para você, não para seu filho. E dizia: 2 luvas, 1 bola, passe mais tempo com seu filho. Tenho 2 filhos, 3 filhas. Gostaria de ter passado mais tempo com eles, mas graças a Deus todos os 5 conhecem o Senhor e todos os 5 são pregadores ou professores da Bíblia. Mas tenho que dar glória ao Senhor e o crédito terreno à minha esposa. Sim, temos que pagar um preço. Não tenho tanto tempo na minha vida para certas coisas. Quando você conhece a Cristo, certas coisas caem. Você não quer mais fazê-las. Devemos remir o tempo, você não tem muito tempo. A vida é breve e o momento é urgente, então não vamos desperdiçá-lo. E então a Bíblia fala sobre a ação imediata do tempo. O fato de que o tempo é curto exige ação imediata. Porque em 2 Coríntios 6 o apóstolo Paulo disse: agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Uma cruzada como esta para uma oportunidade como esta, talvez não chegue ao oeste de Nova York, ou talvez uma vez em cada 2 ou 3 gerações. Acho que já se passaram muitos anos desde que vocês tiveram reuniões como essa, e talvez isso nunca mais aconteça em sua vida. E você tem a chance agora de receber a Cristo em uma reunião como esta. E a Escritura diz: agora é a hora, faça isso agora. Cada vez que o relógio passa, parece dizer agora. A Escritura diz em Hebreus 3: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os seus corações. Você vê quando você ouve as Escrituras citadas e ouve o Evangelho pregado? Seu coração fica cada vez mais duro, mais duro e mais duro? Até depois, por um tempo, você chegará a um estágio em que o Espírito Santo continuará a falar com você, mas você não conseguirá ouvir porque seu coração está muito duro. Você recusou e adiou muitas vezes. Agora é a hora. E então a Bíblia diz que você deveria vir enquanto você é jovem, antes de que todas as coisas más entrem em sua vida e hábitos se formem.
E chega um momento em que você não pode vir a Cristo, exceto sob as circunstâncias mais extraordinárias. Venha enquanto seu coração é jovem e terno. Essa é a razão pela qual gosto de ver as crianças e jovens vindo a Cristo, porque eles têm uma vida inteira, bem como seu coração e sua alma, para entregar a Cristo. A Bíblia ensina isso no futuro. Teremos um futuro maravilhoso. Quando você vier a Cristo, você passará a eternidade com Ele no paraíso, no céu. Você vai andar pelas ruas de ouro puro. Seus olhos verão o Rei em toda a sua glória, e isso será uma realização total. Nenhum de nós aqui jamais conheceu a realização total. Você verá então que os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento levará embora. E você vai dizer: graças a Deus eu assumi meu compromisso com Cristo e aqui estou no céu com Ele para sempre. Há um aviso para o tempo também. Algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto por indecisão e vacilação. 1 Reis 18, Elias falando com aqueles falsos profetas. E ao povo disse: até quando ficareis entre duas opiniões? Aqui estavam o deus Baal e a deusa Azera de um lado com seus profetas, cerca de 850 deles. Do outro lado estavam as pessoas, e Elias estava sozinho e disse: você está hesitando entre duas opiniões. Se Deus é Deus, então confie nele. Vá até o fim com um Deus vivo e verdadeiro. Você vê, o tempo é muito curto. Pode não haver amanhã para você. Muitos filmes estão sendo feitos hoje e são chamados de filmes do Armagedon. Filmes que tratam do fim da Terra. Alguns deles datam do Vietnã e vemos quase o fim de tudo em que acreditamos em alguns dos filmes que estão fazendo sobre o Vietnã. A Escritura diz: visto então que todas estas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas vocês deveriam ser? Se tudo isto que há na terra vai desaparecer algum dia, e a Bíblia diz que isso vai acontecer, o mundo e a sua concupiscência desaparecerão. E a Bíblia fala sobre uma gigantesca conflagração de fogo, que eliminará todo o mal, todo o pecado e tudo o que é feio deste planeta. E Deus irá substituí-lo pelo seu reino. Esse dia está chegando e pode ser em breve. Vou falar sobre isso no domingo à tarde. A esperança do mundo. O jornal Los Angeles Times disse há algum tempo que o mundo bebe como se não houvesse amanhã. Um jornal francês disse que há alguns verões a Europa estará a viver de forma muito semelhante àquelas últimas horas no Titanic. Em outras palavras, a Terra, o mundo está afundando na depravação moral. E estamos bebendo, comendo, nos divertindo, seguindo nosso próprio caminho e sem pensar seriamente no fato de que existe uma eternidade do outro lado, céu e inferno. E a decisão que você tomar sobre Cristo decidirá onde você estará daqui a 100 anos. Há uma antiga canção pop na Inglaterra intitulada Outra Hora, Outro Lugar. Sempre é isso que o diabo vai sussurrar em seus ouvidos. Sim, você deveria fazer isso. Você deveria assumir esse compromisso com Cristo, mas faça-o em algum outro momento, em algum outro lugar. Mas Deus diz, é aqui e agora.